Numa pequena cidade, no final de um inverno rigoroso, um rapaz negro de 18 anos, órfão, anda na velha bicicleta da sua falecida mãe, lutando para sobreviver, fazendo entregas e tudo o que for preciso, para ter um lugar para dormir todas as noites, enquanto se apressa para concluir. A sua última entrega do dia, ele se depara com uma senhora idosa sozinha e perdida. Perdida numa paragem de autocarro. Ajudá-la significa perder a entrega e possivelmente perder o seu único abrigo, mas ele não hesita e leva-a de bicicleta até casa. O que ele não sabe é que ela é bilionária e o que acontece a seguir vai mudar a sua vida para sempre. O vento tinha começado a ficar mais frio naquela noite, daquele tipo que morde as orelhas e desliza silenciosamente pela nuca, mesmo com o casaco, bem abotoado, na periferia de uma cidade tranquila no início do inverno, onde o sol se punha cedo por trás das árvores ralas e as luzes da rua piscavam com um pulso lento. O velho ponto de ônibus ficava abandonado no fim de uma calçada rachada. As pessoas passavam por ele como sempre faziam, algumas com sacolas de compras, puxando-os pelos pulsos, alguns com os olhos fixos nos telemóveis, outros simplesmente apressando-se para chegar à casa antes que a escuridão se instalasse completamente, mas nenhum deles olhou para ela. A velha senhora estava sozinha, envolta num casaco de lã bege que já tinha visto melhores, décadas, com os cabelos prateados a espreitar de uma cabeça outrora branca como uma noz, as mãos pequenas, a segurar uma bolsa de couro esfarrapada, enquanto se virava para olhar para cada carro que passava na esperança de que fosse aquele que ela estava à espera. A sua boca movia-se, né, murmurando algo sobre a rota número 12, sobre uma rua que não correspondia. A nada por ali e a cada poucos. Momentos ela dava um passo em direção ao passeio, apenas para recuar enquanto a confusão nublava o seu rosto. Não muito longe dela, um jovem chamado André tinha parado para beber de uma garrafa de água de metal amassada. Ele tinha apenas 18 anos, com o corpo magro pelo tempo e pela fome, vestindo um casaco com capuz, desbotado por muitos invernos e um par de sapatos, que se mantinham juntos mais. Por hábito do quê? Pela qualidade do trabalho. A sua velha bicicleta estava encostada. No banco atrás dele, com correntes enferrujadas, pedais que rangiam e um bagageiro de trás, que parecia que poderia cair, se fosse empurrado com muita força. Ela tinha pertencido a sua mãe e depois que ela faleceu, tornou-se seu único meio de trabalhar, percorrendo a cidade, entregando pequenas encomendas, mantimentos, remédios, qualquer coisa que as pessoas precisassem. O salário mal dava para sobreviver, mas André trabalhava com uma urgência silenciosa. Naquela noite, ele tinha uma última entrega a fazer antes que o relógio batesse. Oitava, uma última tarefa e, se a completasse, teria o suficiente para pagar o aluguer da semana. Caso contrário, o senhorio tinha deixado. Claro que a chave não iria mais funcionar na fechadura pela manhã. André apertou a alça da bolsa de entregas no peito, pronto para sair, quando os seus olhos captaram o movimento da velha senhora perto da paragem. Algo na sua quietude o impressionou, não parecia alguém à espera, mas alguém perdido. Ela virou-se novamente, olhou em volta e depois olhou para os próprios pés, como se até eles tivessem se tornado desconhecidos. Murmurou algo, deu meio. Passo à frente e parou. André hesitou, o peso do relógio batia mais alto no seu peito. Os minutos eram importantes agora e a diferença entre ficar aquecido e ficar na rua era uma única entrega, mas então o vento mudou e levou a voz dela a até ele, fraca, trêmula, mas inconfundivelmente assustada. Willow Lane, ou talvez fosse Garden, era o autocarro 12? As palavras dela caíram, como folhas soltas e ninguém mais parecia ouvir, sem perceber bem porquê. André aproximou-se empurrando a bicicleta. Ao lado dele. Com licença, senhora, disse ele, suavemente, sem querer assustá-la. Está bem? Ela piscou para ele, insegura da maneira como alguém olha para uma memória distante. Eu estava a tentar chegar. A casa, disse ela, com a voz leve e divagante. Mas acho que perdi o autocarro. Ou talvez ele tenha me perdido. O riso dela era pequeno e frágil como vidro prestes a quebrar. André acenou lentamente com a cabeça.
Onde? Você mora? Talvez eu possa ajudá-la a chegar lá. Ela olhou para a bolsa e revirou-a sem objetivo. Lenço saiu, um batom sem, tampa, moedas, botões, um bilhete de autocarro de 2 dias atrás, mas nenhum endereço. O coração de André apertou-se um pouco, então algo. Chamou sua atenção. Uma delicada corrente de prata, em volta do pescoço dela e na ponta pequeno pingente oval repousando contra o casaco. Ele inclinou-se para mais perto, espreitando e ali, gravadas em elegante letra cursiva na parte de trás. Do pingente estavam as palavras Evelyn Rose, 48 Oak Hill Drive, North Side. A sua. Respiração parou. Oak Hill, ele conhecia a zona bem fora dos limites da cidade, há quase 2 horas de bicicleta e a maior parte do caminho era a subir. Por um momento a mente de Andre voltou. Relógio novamente. Ele perderia a entrega. Perderia o quarto e teria que dormir no frio naquela noite? Mas quando? Olhou nos olhos de Evelyn, suaves e nublados pela idade, e viu a confiança infantil, começando a se formar simplesmente porque ele havia parado para perguntar. Ele soube que não poderia ir embora. Algumas escolhas pesam mais do que outras, mesmo que não façam. Faz sentido no papel. Ele forçou um sorriso. É pouco longe, mas acho que conseguimos, disse gentilmente, ajudando-a a subir no bagageiro. Da sua bicicleta, ele amarrou o seu cachecol extra ao redor do assento e enrolou o casaco em torno dos ombros dela. Segure-se bem, tudo. Bem, vamos devagar. Ela riu, atordoada, mas grata, e disse: Você me lembra. Alguém, o meu neto, ele costumava usar. Sapatos como esses, sempre gastos, sempre, orgulhoso. André não a corrigiu apenas, acenou com a cabeça e começou a pedalar devagar. No início, depois com mais firmeza, à medida que deixavam. As luzes da cidade para trás. O céu ficou lavanda, depois cinzento e ainda mais escuro. A estrada inclinava-se, curvava-se e estendia-se, sem fim, mas André continuava, cada giro do pedal ecoando com um sentido. De propósito por trás dele, Evelyn cantarolava uma melodia, às vezes diminuindo o ritmo, às vezes parando para perguntar onde estavam, depois, esquecendo a resposta minutos depois. Ele respondia todas as vezes como se fosse nova. Estamos a chegar, não se preocupe, é só passar a próxima colina. O vento ficou mais forte e os postes de luz mais raros, mas ele manteve os olhos à frente. Passaram por campos. Adormecidos sob a geada, cruzaram pontes iluminadas, apenas pela luz da lua, e pararam uma vez para Evelyn recuperar o fôlego. Ele comprou-lhe uma chávena de chá quente numa estação de serviço à beira da estrada, com o último dólar que tinha no bolso, e ela insistiu para que ele abrisse primeiro. Precisas mais do que eu, disse ela, com uma ternura severa que o lembrou da sua mãe, quando o portão de 48. Oak Hill finalmente apareceu caiado de branco, com tinta lascada e era enrolada em torno das barras de ferro. Eram quase 21h30. E as pernas de Andre doíam, as mãos estavam dormidas, mas ele exalou em alívio. Bateu. Uma vez, depois outra, e momentos depois um homem idoso de roupão abriu a porta, a expressão transformando-se de pânico em descrença quando viu a mulher, atrás de André. Senhora Elland, meu Deus, onde? Estava? E estávamos a ligar para os hospitais. Evelyn olhou em volta e piscou os olhos novamente. Fui dar um passeio ou uma. Volta, acho, sorriu para André. O homem agradeceu-lhe profusamente com a voz, tremendo. Por favor, entre para se aquecer, comer alguma coisa. Vamos, dar-lhe boleia. Mas André abanou a cabeça, cansado, mas contente. Não é preciso, tenho de voltar antes que fique mais frio. Ele rabiscara o seu número num recibo rasgado e entregou-lhes, caso precisassem, de ajuda novamente. Com isso voltou para sua bicicleta e partiu na escuridão, sem saber que o seu quarto estaria trancado e a sua cama substituída por chão de armazém, mas também sem saber que algo muito mais significativo tinha acabado de começar. Quando André chegou à periferia da cidade, as luzes da rua já estavam mais escassas e o calor do chá da posto de gasolina já havia desaparecido das suas mãos. Os seus dedos estavam rígidos e cada
Solavanco na estrada sacudia o guidão e chegava até os seus ossos, mas ele não reclamou. A viagem de volta foi mais silenciosa, mais solitária, de alguma forma, sem a voz suave atrás dele ou o pequeno peso familiar de alguém que confiava nele. Para continuar a pedalar, o vento tinha aumentado, naquela altura, assobiando através das árvores nuas e trazendo consigo a primeira sensação do inverno profundo, do fumo da lenha, do metal frio e de algo amargo que parecia sempre pairar no ar depois das 9 horas. André percorreu o último quarteirão até a sua pensão, uma casa estreita de 2 andares com tinta descascada e uma luz da varanda que nunca funcionava. Ele estacionou a bicicleta silenciosamente, subiu os degraus e procurou o Ninetro. Bolso a chave, mas encontrou apenas um, espaço vazio. A princípio pensou que tinha simplesmente colocado a chave no bolso errado, mas depois de verificar todos os cantos, todos os bolsos, todas as costuras do casaco e das calças, ficou dolorosamente claro que a chave tinha desaparecido. Ele bateu suavemente à porta na esperança de que o senhorio ainda estivesse acordado, mas nenhuma. Luz se acendeu. Bateu novamente, mais alto, nada. Quando tentou a maçaneta, ela não se moveu. Então, como que para? Confirmar o inevitável, olhou para baixo e viu o pequeno embrulho com os seus pertences: uma camisa extra, uma toalha, um carregador de telemóvel partido e enfiado num saco plástico de compras e deixado ao lado da porta como se fosse a correspondência de ontem. Havia um bilhete colado na porta com 3 palavras escritas com caneta preta grossa: passe pela porta. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele ficou ali parado por um longo minuto com a bicicleta ao seu lado, sem saber se devia xingar ou chorar. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, André voltou para o centro da cidade com as pernas doloridas. Da viagem até Oak Hill e de volta, mas não as deixou descansar. Ele pedalou lentamente, sabendo que não tinha mais para onde ir, mas precisava se mover de qualquer maneira, porque o frio estava a penetrar no seu peito e a quietude só pioraria as coisas. Era quase meia-noite quando ele passou pelo beco dos fundos do Johnson's Market, uma pequena loja de esquina onde ele às vezes ajudava reabastecer as prateleiras em troca de pão do dia anterior e alguns dólares aqui e ali. O proprietário, o Sr. Johnson, era gentil da maneira que os homens mais velhos costumam ser com as crianças que vêm, lutando sem pedir ajuda, rude, mas nunca cruel. André estacionou a bicicleta. Atrás da lixeira, bateu uma vez na porta lateral e esperou. Uma luz piscou. Dentro de alguns segundos, a porta abriu rangendo e lá estava o Sr. Johnson vestindo um roupão pesado e segurando uma caneca fumegante com algo forte. Ele deu uma olhada em André que tremia e tinha os olhos encovados e suspirou pelo nariz. Não conseguiu pagar o aluguel, hein? André balançou a cabeça. O Sr. Johnson olhou para o céu, como se estivesse esperando que alguma autoridade superior interviesse, depois deu um passo para o lado. Bem, o depósito está seco e há um catre no canto. Não toque nas caixas de vinho e não morra de frio. Aqui, André. André acenou com a cabeça e murmurou: obrigado. E entrou no depósito, que cheirava a papelão e frutas cítricas. E o único calor vinha de um radiador velho que rangia como se estivesse ressentido. André, então, não se importou. Puxou o cobertor do catre para os ombros e deixou-se cair sobre o colchão fino com os membros pesados e o peito dolorido, mas o coração estranhamente calmo pela primeira vez em semanas. Ele não tinha medo de fechar os olhos. Algo na viagem, na mão de Evelyn, no seu ombro e no riso dela no escuro, tinha feito o mundo parecer um pouco menos irregular. Ele adormeceu, sem pensar na porta trancada atrás de si, mas no pingente de prata, no suave zumbido das rodas girando no cascalho e na voz que dissera: você me lembra alguém que eu amo. Lá fora, o vento uivava contra as paredes da loja, mas lá dentro André dormia profundamente, sem saber que a quilômetros de distância uma mulher estava sentada à janela da cozinha, agora totalmente acordada. No colo tinha o mesmo casaco que usara naquela noite e na mão um recibo rasgado com um número de telefone, escrito com tinta azul irregular. Evelyn Rose, já não perdida na névoa, olhou para o papel e sussurrou o nome dele como
uma oração, a primeira coisa calorosa dizia na casa silenciosa em anos. A manhã chegou com um silêncio pálido e hesitante, como se o próprio céu estivesse indeciso. Se deveria acordar. Uma luz cinzenta suave invadiu a sala dos fundos do mercado Johnson's, filtrando-se pela pequena janela empoeirada e pousando sobre a figura silenciosa de Andre, ainda enrolado sob o cobertor fino. O frio agarrava-se às paredes, esgueirava-se pelas frestas da moldura velha e envolvia-lhe os swing, mas ele não se mexeu, ainda não, o seu. Corpo doía daquela maneira particular que segue uma longa noite num catre duro, mas ainda mais profundo era o peso que vivia no seu peito, do tipo que vem não do esforço físico, mas de muitos dias equilibrando a sobrevivência num fio à beira do abismo. Quando ele finalmente se levantou, foi sem reclamar. Dobrou o cobertor com cuidado, enfiou-o contra a parede e dirigiu-se silenciosamente para a frente da loja, as solas de borracha dos seus sapatos silenciosas no chão de linóleo. O Sr. Johnson já lá estava, como sempre, abrindo a loja com a rotina estoica de um homem que há muito aprendera que a consistência era uma forma de fé. Ele grunhiu quando viu André, depois empurrou uma banana e uma chávena de café meio morno na sua direção, sem dizer nada, apenas um aceno silencioso, do tipo que significava mais do que uma conversa. Andre pegou a banana. Com um agradecimento silencioso, descascou-a lentamente e ficou parado junto à janela, observando a cidade ganhar vida. O vapor subia dos capôs dos carros estacionados, as crianças se arrastavam pelas calçadas, segurando as mochilas, e em algum lugar distante, um cão latiu uma vez e depois ficou. Ficou em silêncio. Era apenas mais um dia, mais uma manhã que parecia igual a todas as anteriores, até que o carro preto parou. Era o tipo de carro que não pertencia a essas ruas, muito polido, muito silencioso, deslizando para um meio-fio como se estivesse respondendo a uma chamada. O homem que saiu era alto e magro, o casaco muito fino para uma cidade como esta está. Os sapatos sem arranhões, a postura deliberada, ele olhou para um pedaço de papel na mão e depois olhou diretamente através da vitrine da loja, os olhos pousando em Andre, como se sempre soubesse onde encontrá-lo, quando a campainha da porta tocou e o homem entrou na sala, parecendo encolher ao redor dele. Com licença, disse ele, a voz suave, mas com um peso por baixo. Estou à procura de alguém chamado André. André virou-se da janela, paralisado por um instante. Sou eu, disse ele cautelosamente. A expressão do homem suavizou-se com alívio. A menina Evelyn Rose enviou-me, disse ele. Ela pediu-me para o encontrar. Ela lembra-se de tudo e quer agradecer-lhe. Zrenia, insistiu. O Sr. Johnson parou no meio de um gole de café, mas não disse nada. André olhou para o homem, depois para o recibo na sua mão, a sua própria caligrafia, o número que tinha escrito antes de sair, para o escuro. Não tinha sido nada mais do que uma tábua de salvação. Nunca esperou que fosse usado. Charles, ao apresentar-se, Component Placement segurou a porta aberta e apontou para o carro. Ela está à espera se estiver disposto. Andre hesitou, algo brilhava nos seus olhos. A ideia de voltar para aquela casa, de entrar num mundo que não lhe pertencia, parecia estar descalço na borda de um salão de baile polido. Ele era apenas um entregador sem lugar para dormir, sem família, sem um objetivo. Ele tinha feito o que era certo, isso era tudo. Eu só queria ter a certeza de que ela chegava bem a casa, disse ele em voz baixa, mas firme. Foi só isso. Charles olhou para ele por um momento, sem se sentir ofendido nem insistente. E foste, respondeu ela, mas ela acredita que lhe deste mais do que indicações. Ela disse que lhe devolveste o sentido de. Ela gostaria muito de lhe dizer isso pessoalmente. Andre olhou para o senhor Johnson, que encolheu os ombros com a mesma indiferença que usava para mascarar a preocupação. Vá, disse ele. O seu C estará aqui, se precisar. Com uma respiração que parecia grande demais para o seu peito, Andre acenou com a cabeça e
seguiu Charles pela estrada até Oak Hill. Era surreal à luz do dia, as árvores, que pareciam sombras na noite anterior agora estavam altas e imóveis, como sentinelas de algum caminho secreto na floresta. As curvas pareciam mais curtas, as colinas menos íngremes. Mas André ainda se lembrava de cada uma delas, cada pedra e declive gravados na memória das suas pernas. Quando chegaram? A Grand White House, ela já não. Parecia um monumento, mas uma memória. Familiar, suavizada pelo tempo. Charles o conduziu pela entrada lateral para uma sala cheia de sol e livros antigos e um calor tranquilo. Lá, sentada à janela, estava Evelyn, não a mulher atordoada e errante. Da noite anterior, mais alguém, completamente diferente. Os seus olhos estavam perspicazes, o cabelo cuidadosamente preso e, quando o viu, André, um sorriso iluminou-lhe o rosto como um luto sobre as montanhas. Tu, Zrenia a tremer apenas o suficiente para mostrar a sua verdade. Trouxeste-me para casa. Ela estendeu a mão para as dele, o aperto. Suave, mas insistente. Lembro-me de tudo, de todas as ruas, de todas as palavras que não me trataste como uma estranha, fizeste-me sentir segura. André inclinou a cabeça, sem saber o que dizer, o elogio parecendo grande demais para o simples gesto que tinha. Logramos terminar. Mas Evelyn não tinha terminado. Ela se inclinou para a frente, os olhos procurando os dele. Europa, não conheço a sua história, disse ela, mas gostaria de conhecer, e se não tem para onde ir, ficaria honrada em lhe oferecer um lugar. Aqui, não apenas por esta noite, mas por mais tempo, se me permitir. Esta casa tem muitos quartos e bondade de sobra a você. Mudar isso? André pestanejou a oferta, apanhando-o completamente desprevenido. Era generoso mais do que generoso, mas algo nele resistia. Ele deu um passo para trás, a voz baixa, mas firme. É muito gentil da sua parte, mas eu não. Fiz isto para obter nada, só queria que estivesse em segurança, só isso. Os olhos de Evelyn não vacilaram e o que ela disse, suavemente, é exatamente por isso que quero que fiques. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio entre eles prolongou-se, gentil, mas incerto, cheio de um sentimento que nenhum dos dois conseguia definir e, embora André voltasse ao mercado, naquela noite dormiria novamente no número de depósito e acordaria com o mesmo frio, algo tinha mudado, ele tinha sido visto. Não pelo que lhe faltava, mas pelo que carregava. A luz tranquila e constante de alguém que aparecia mesmo quando ninguém estava a ver, e longe daquela sala iluminada pelo sol, Evelyn sentava-se com o coração menos sozinho, já a preparar-se para o dia seguinte, quando voltaria a oferecer, não por caridade, mas por reconhecimento, porque às vezes a família não é quem nos dá a vida, mas quem escolhemos para nos acompanhar no caminho para casa, no escuro, na manhã seguinte. Chegasse com um céu mais suave, pincelado, com tênues raios dourados que apareciam timidamente através da cortina desbotada de nuvens, como se o próprio sol estivesse, hesitante em invadir a quietude do dia. Na sala dos fundos do mercado Johnson's, André tinha acordado cedo, como sempre, varrendo o chão e organizando caixotes. Em pilhas organizadas e silenciosas, a sua mente demasiado ocupada, com a visita de Evelyn no dia anterior para se concentrar no ritmo do trabalho. Ele tinha repetido as palavras dela durante toda a noite, uma e outra vez, cada sílaba pairando, como a última nota de um hino que se recusava a desaparecer. A presença dela não tinha dominado a sala, tinha aquecido, mas André não sabia o que fazer. Com tal presente, ele nunca tinha recebido nada, oferecido tão livremente, com tanta ternura e, certamente, não por alguém que olhava para ele sem julgamento, apenas com esperança. Ao pousar uma caixa de pêssegos enlatados, a campainha tocou, não com o barulho impaciente habitual de um cliente regular, mas com um som suave e medido que lhe parecia familiar. Ele olhou para cima, por trás do balcão, e lá estava ela novamente. Evelyn. Rose, desta vez sem motorista, sem casaco de grandeza, apenas um chale de lã enrolado cuidadosamente sobre os ombros e uma pequena bolsa de couro, enfiada na curva do braço. A sua expressão era gentil, os seus olhos já
procurando-o pela sala como se soubesse exatamente onde ele estaria. André endireitou-se instintivamente, limpando inconscientemente as mãos nas calças de ganga enquanto dava um passo à frente. Ela sorriu e caminhou, na direção dele, não com a autoridade de alguém acostumada a comandar o espaço, mas com a gentileza de alguém que decidiu compartilhá-lo. Espero que não se importe que eu tenha voltado, disse ela suavemente. Sua voz mais quente do que a luz da manhã. Passei a noite toda pensando em si. Ela fez uma pausa e acrescentou: Suponho que isso pareça estranho, mas é sincero, André. Acenou com a cabeça, ainda sem confiar na sua voz. Ela olhou à volta da loja e inclinou-se, um pouco mais para perto, como se o que estava prestes a dizer pertencesse apenas ao ar entre eles. Vivi naquela casa grande durante muito tempo, começou ela, e nunca me senti tão tranquila como esta manhã, nem mesmo depois do meu marido falecer, nem mesmo depois do meu neto. Ela parou e respirou fundo. Tu lembras-me ele, sabes? A bondade dele, os olhos dele, a maneira como ele sempre ouvia mais do que falava, e quando tu me ajudaste naquela noite, sem perguntar, sem esperar nada em troca, algo dentro de mim acordou, algo que estava adormecido há anos. Asi baixou o olhar, as pontas dos dedos, curvando-se ligeiramente contra a de borda do balcão. Evelyn enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado, escrito à mão com linhas de tinta ligeiramente trêmulas, em papel de carta grosso. Isto não é um contrato, disse ela. Não é um acordo ou um arranjo, é simplesmente um convite. Tenho uma casa com demasiados quartos e poucas razões para mantê-los fechados. Gostaria que ficasses até encontrares o teu caminho, sem compromissos apenas. Apoio. Handry abriu o bilhete lentamente. Era uma oferta para ficar na propriedade com uma modesta mesada mensal e, escrito abaixo, em letra mais suave, uma promessa. Encontraremos uma maneira de voltares para a escola, se ainda quiseres. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O mundo fora da janela movia-se como se estivesse mergulhado em mel. Os carros passavam lentamente, as folhas giravam com a brisa e a cidade seguia, com o seu dia, sem saber que dentro daquela pequena loja algo importante estava a mudar silenciosamente. Finalmente, André olhou para cima e encontrou os olhos dela, não com medo, mas com algo mais firme. Gostaria muito, disse ele. Gostaria de ir. E foi o que fez naquela tarde. Charles apareceu com o carro, não por formalidade, mas porque Evelyn insistiu que André não subisse aquela longa colina, na bicicleta rangente. Ele colocou os poucos pertences numa mochila, despediu-se do Sr. Johnson, que apenas acenou com a cabeça e lhe entregou um saco de papel com sanduíches e murmurou: Já era a hora. Em seguida, subiu no banco de trás de um veículo que cheirava vagamente a pinheiro e a possibilidades. A vida na propriedade não era extravagante, era tranquila. André recebeu um quarto ensolarado com vista para o jardim e um horário que lhe permitia descansar e ler. Em menos de um mês, ele voltou para a escola, com a ajuda de uma bolsa de estudos, que Evelyn criou discretamente em seu nome. Ela nunca divulgou a história dele, nunca o tratou como um projeto pessoal. Em vez disso, ela o acolheu no ritmo dos seus dias. Caminhadas matinais na estufa, longas, discussões enquanto tomavam chá e fins de semana repletos de ideias sobre o que poderiam fazer com o tempo e os recursos que agora partilhavam. Juntos, criaram algo que Evelyn sonhara, mas nunca construíra sozinha. Uma pequena fundação financiada com o seu patrimônio, chamada Willow Light Fund, em homenagem à rua de que ela não se lembrava e à bondade que nunca esqueceria, a sua. Missão era simples: apoiar jovens, com potencial mas sem rumo na vida, abrigar idosos que tinham caído nas frestas da sociedade e lembrar a todos que dignidade e cuidado não eram luxos, mas direitos inalienáveis. Ele ajudou a conceber os primeiros programas, reuniu-se com conselheiros, trabalhou em part-time no MIRES, centro comunitário que a fundação renovou e de vez em quando ainda ia a sua velha bicicleta até a cidade, não porque
Precisava, mas porque ela o lembrava de onde tinha começado e do que um pequeno ato de bondade pode se tornar quando oferecido sem expectativa. E cada vez que passava pelo antigo ponto de ônibus onde tudo começou, ele diminuía um pouco a velocidade, inclinava a cabeça para o céu e sorria, porque às vezes não é você que encontra. O seu lar é ele que encontra você e às vezes tudo o que é preciso para mudar o rumo de uma vida é a vontade de parar para ver alguém, claramente e de ir um pouco mais longe do que planeava. Junte-se a nós para partilhar histórias significativas clicando nos botões gosto e subscrever. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.